Vamos então para a resolução do primeiro limite trigonométrico. Vamos lá. Vamos escrever limite. Quando x tende a π sobre 4. Bom, o segredo nessa questão é usar a equivalência de tangente com as funções trigonométricas seno e cosseno. Então eu escrevo 1 menos seno de x sobre cosseno de x no numerador. E no denominador eu escrevo seno de x menos cosseno de x. Então vamos para a linha de baixo. Eu escrevo o limite quando x tende a π sobre 4. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum aqui no numerador, tá? Eu tenho 1 menos seno de x sobre cosseno de x. O mínimo múltiplo comum é o cosseno. Lembrando que aqui embaixo do 1 eu tenho 1 também. Então vamos lá. Cosseno de x dividido por 1 é cosseno, vezes 1 é cosseno de x e menos seno. E embaixo eu tenho seno de x menos cosseno de x. Então isso é igual a limite quando x tende a π sobre 4. E como é que se divide uma fração? Conserva-se a primeira fração, que é cosseno de x menos seno de x sobre cosseno de x, tá? E multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar 1 sobre seno de x menos cosseno de x. Observe que cosseno de x menos seno pode simplificar com seno menos cosseno, resultando em menos 1. Então, eu terei menos 1, já tirei do limite, né? Quando o meu x tende a π sobre 4, de 1 sobre cosseno de x. Tá, agora, se eu substituo aqui o π sobre 4, eu vou ter cosseno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar menos 1 vezes 1 sobre raiz quadrada de 2 sobre 2. Tá? Uma observação, se no início eu tivesse substituído o x por π sobre 4 aqui no limite, vocês irão ver que vai dar 0 sobre 0. Tá? Então, por isso que teve que fazer essas manipulações trigonométricas. Bom, então vamos dividir aqui. Menos 1 vezes 1 é 1, então fica menos 1, quer dizer? Menos 1, e aqui eu multiplico pelo inverso. 2 por raiz de 2. E 2 dividido pela sua raiz é a raiz. Então, a resposta desse limite é menos raiz de 2. Vamos, então, para o segundo limite. É o limite quando x tende a π sobre 2, de π sobre 2 menos cosseno de x, menos x, tá? Corrigindo aqui, então aqui é menos x sobre cosseno de x. Observem, tá? Que se eu substituo x por π sobre 2, eu tenho aqui 0, π sobre 2 menos π sobre 2 é 0, e cosseno de π sobre 2 também é 0. Então, estamos diante de uma indeterminação matemática. E, neste caso, nós iremos eliminar esta indeterminação fazendo uma substituição de variáveis. Então, eu vou considerar que seja u igual a x menos π sobre 2. Tá? Ao invés de eu escolher π sobre 2 menos x, eu escolhi x menos π sobre 2. Por quê? Porque quando eu passo esse π sobre 2 para o outro lado, eu tenho x menos π sobre 2 tendendo a 0, bem mais simples, tá? Então, se u é igual a x sobre 2, isso implica, então, que meu x, ele é u mais π sobre 2, tá? E vamos ver, então, como vai ficar o nosso limite.
Vamos apagar então a questão anterior, que foi resolvida passo a passo, tá? Vamos dar continuidade no nosso limite. Então eu tenho limite quando o meu u tende a zero, uma vez que o meu u é x menos π sobre 2. Então, se meu x tende a π sobre 2, π sobre 2 menos π sobre 2 é zero, está tendendo a zero. E aqui, se x menos π sobre 2 é u, π sobre 2 menos x só pode ser menos u. Tá? E embaixo eu terei cosseno de u mais π sobre 2. Vamos tirar esse menos aqui do limite, tá? Então eu terei menos o meu limite quando o meu u tende a zero de u. E aqui, gente, quando vocês estão diante de uma expressão trigonométrica como seno e cosseno aqui da soma, temos que desenvolver essa soma. Então vamos lá. Cosseno da soma é o cosseno de u que multiplica cosseno de π sobre 2 menos seno de u seno de π sobre 2. O cosseno de π sobre 2, ele vale zero. Então aquele termo ali é zero. E o seno de π sobre 2, ele é igual a 1. Tá? Então eu terei isso aqui, o limite, menos o limite, né? Temos um menos aqui, foi obtido anteriormente. Quando o meu u tende a zero, de u dividido por menos seno de u, tá? Esse menos cancela com aquele menos, então fica apenas o limite quando u tende a zero de u sobre seno de u. Bom, esse limite aqui claramente já é o limite trigonométrico fundamental, que é igual a 1. Ele está invertido. Se vocês ainda quiserem serem mais detalhistas, então a gente faz assim, u tende a zero. Se eu passo esse u lá para baixo, ou seja, vou dividir aqui por u e aqui por u. Eu tenho 1 sobre seno de u sobre u. Agora já está no aspecto mais conhecido. E o limite da divisão é a divisão do limite. Então eu posso passar o limite aqui para baixo. Tá? Então eu terei aqui o limite de 1, tá? Quando o meu u tende a zero. E aqui eu terei o limite de u tendendo a zero. De quem? Do seno de u sobre u. Tá? E, então, o limite da constante é a constante. Esse é o limite trigonométrico fundamental, que vale 1. Então, a resposta desse limite é 1. Está aí, então, dois limites trigonométricos resolvidos passo a passo no canal Fatos Matemáticos.